Olá, boa noite. Papa participa de cerimônia de boas-vindas do governo indonésio e se encontra com o presidente do país. Pontífice se reuniu mais 2 vezes com os religiosos e com os jovens. Diante do aumento de transtornos mentais, há 10 anos, setembro é o mês de conscientização e valorização da vida. Monitor das secas aponta que a estiagem ficou mais severa em 15 estados do Brasil. Por causa da seca, bandeira tarifária será vermelha para o consumidor pagar na conta de luz de setembro. No sul de Minas Gerais, fiéis se preparam para a festa de Nossa Senhora do Monte Serrat. E devoção que surgiu no México por meio de um sonho chega ao Carmelo da Santíssima Trindade em Patos de Minas. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco participou hoje da cerimônia de boas-vindas do governo indonésio e se encontrou com o presidente da República. Na manhã de hoje, Francisco celebrou uma missa privada e em seguida conversou com o presidente Joko Widodo, que encerra o mandato em outubro. Assistiu à apresentação da Guarda de Honra, execução dos hinos e apresentação das delegações. E assinou o livro de honra no Palácio Presidencial da Indonésia, no qual expressou: imerso na beleza desta terra, um lugar de encontro e diálogo entre diferentes culturas e religiões, desejo que o povo indonésio cresça na fé, fraternidade e compaixão. Deus abençoe a Indonésia. Em seguida, o pontífice teve um encontro com autoridades, sociedade civil e com o corpo diplomático na sala do Palácio Presidencial Istana Negara, onde fez seu primeiro discurso. O Papa falou do respeito mútuo pelas características culturais, étnicas, linguísticas e religiosas específicas da Indonésia. Afirmou que a Igreja Católica deseja promover o diálogo interreligioso para eliminar preconceitos. E questo si fa vedere nel livello di età del paese. Continuate così, è un esempio per tutti i paesi. Isso pode ser visto na faixa etária do país. Continuem assim, é um exemplo para todos os países. Talvez isso seja engraçado, talvez essas famílias prefiram ter um gato, um cachorro e não um filho. Isso não está certo, alertou Francisco. Finalizando os compromissos na parte da manhã em Jacarta, Francisco se reuniu com os membros da Companhia de Jesus na Nunciatura Apostólica. Ainda nesta edição, vamos voltar a falar da viagem apostólica do Papa Francisco à Indonésia. Olha, os fiéis de Baipendi, no sul de Minas Gerais, se preparam para celebrar a festa de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira da cidade. Vamos então chamar o repórter Alan Toledo, que está ao vivo e traz os detalhes para nós. Boa noite, Alan. Boa noite, Reinaldo. A Igreja Matriz de Nossa Senhora de Monte Serrat é um patrimônio histórico da cidade de Baipendi. Em 2024, ela completou 301 anos. Ela também tem forte ligação com a Beata Nhã Chica. Foi dela a doação para dourar todo o altar de Nossa Senhora. Hoje chegamos ao 6º dia de novena, em preparação para a festa no dia 8 de setembro. Ao meu lado está o André, que é sacristão desta igreja, e vai falar para a gente sobre o tema trabalhado durante esses 9 dias. Boa noite, André. Boa noite, Alan. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova. Uma grande alegria receber a TV Canção Nova aqui em nossa cidade, nossa paróquia, né? Nessa cerimônia, nessas celebrações tão significativas para o nosso povo, que é a festa da padroeira. Esse ano com o tema Maria, ensina-nos a rezar, né? Foi um tema tirado daquela letra da música tão bonita do Padre Zezinho, Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, e o tema proposto também pelo Papa Francisco do Ano Santo, Ano Jubilar de 2025. A gente já vê que o pessoal está chegando aqui na igreja e realmente tem sido assim todos os dias, né? Muita participação da comunidade e muita devoção, realmente. Sim, a participação, né, da nossa comunidade. Cada dia é acolhida aqui 3, 4 comunidades rurais. A nossa paróquia é uma paróquia bem vasta, né, em comunidades rurais. E hoje, e a cada dia da novena, a gente tem recebido um padre, um bispo aqui para presidir e pregar na novena. E hoje a gente tem a graça de receber o sucessor do Monsenhor Jonas, que é o Padre Wagner Ferreira. Uma grande alegria para nós. Perfeito. André, faz então o convite para o pessoal que pode vir aqui a Baipendi e poder participar com vocês também.
Sim, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, venha nos visitar, venha conhecer a Igreja Matriz, onde a Inha Chica se santificou. A Beata Inha Chica participava das celebrações nesta igreja e aqui também ela deu aquilo que ela tinha em espécie, né, o valor em espécie, que é o ouro que está no altar-mor. Beata Inha Chica era muito devota de Nossa Senhora, então, como presente a Maria, como presente a Igreja Matriz, ela deu o ouro que está no altar. Então, você que nos acompanha, venha visitar Baipendi, venha conhecer também a Igreja Matriz, Nossa Senhora do Monte Serra. André, muito obrigado, que Deus o abençoe. Como o André já falou, hoje às 7 horas da noite tem a celebração, a Santa Missa, que será presidida pelo presidente da comunidade Canção Nova, Padre Wagner Ferreira. Eu fico por aqui, uma boa noite para você, Reinaldo. Obrigado, boa noite para você também, bom descanso, viu, Alain? Olha, o Monitor das Secas divulgou nesta terça-feira o relatório dos meses de junho e julho. O documento revela que apenas, os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina seguiam livres do fenômeno climático. Mas a seca ficou severa e afeta atualmente 15 estados das 5 regiões. O Amazonas lidera com 98% do seu território atingido pela longa estiagem e a possibilidade de isolamento por falta de condições do transporte fluvial. Iranduba, Amazonas, barcos encalhados, casas que não flutuam mais. A água evapora com rapidez e os pescadores não escondem o drama que vivem. Todo mundo é sacrificado aqui quando seca. Sofre, nós sofremos. Está secando bastante. Nós estamos com medo dessa seca que não for como a outra do ano passado. A outra deu muito capim, muito mato-pá, a gente não podia fazer mais nada aqui. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, os níveis de água começaram a cair no mês de junho. O Amazonas lidera a área total. Em julho, 98% do seu território estava seco. Pará, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia completam os 5 primeiros do ranking. Na área total, o fenômeno aumentou de quase 6 milhões para 7 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que 83% do território brasileiro sofrem com a estiagem prolongada. Em Manaus, o Rio Negro já está com 21 metros de profundidade. No mesmo período do ano passado, a menor marca registrada foi 24 metros. A expectativa dos pesquisadores era de que o fenômeno Laninha esfriasse as águas do Pacífico e trouxesse mais umidade para o norte do Brasil no segundo semestre deste ano. Mas o esfriamento ainda não aconteceu e a falta de chuvas desde o ano passado complica ainda mais a situação de quem vive nesta região do país. Desde a seca histórica de 2023, os níveis dos rios estão com cotas reduzidas e a diminuição de água preocupa quem vive por aqui e depende da pesca e dos barcos. Tá secando muito, cara. Secando demais mesmo. Essa época agora fica ruim para nós, pô. Nós moramos longe, né? Aí fica muito ruim para nós vir para pescar e tem que deixar as canoas na vigia. A gente tem que pagar a vigia para ficar as canoas. Aí fica complicado para nós a situação essa época. Nos últimos dias, noticiamos episódios de queimadas pelo país e, infelizmente, os focos de incêndio continuam aparecendo. No Centro-Oeste, atenção para a baixa visibilidade dos motoristas por causa da fumaça. No extremo sul do Mato Grosso do Sul, a previsão é de chuva. Nos demais estados, o tempo fica firme. A baixa umidade deve atingir níveis críticos durante o dia. Já na região sudeste, no Vale do Ribeira, o dia por lá é de chuva. Nas demais áreas, tempo estável e seco. No sul, a frente fria se afasta em direção ao oceano, mas os reflexos da chuva e do ar frio serão sentidos no norte gaúcho e também no Paraná. Na campanha gaúcha, geada pela manhã e sol durante o dia. No Nordeste, nuvens carregadas entre Salvador e Natal. No restante da região, sol e calor. E haverá pancadas isoladas de chuva no Amazonas, Acre, Roraima e também no Amapá. No interior, tempo firme e seco. Vamos às temperaturas? Mínima de 11 graus em Porto Alegre, máxima de 18, mínima de 24 graus em Cuiabá e máxima de 39. Em setembro, o consumidor vai pagar tarifa extra na conta de luz. Isso porque
A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a bandeira tarifária vermelha para este mês. Com a temperatura acima da média, o chuveiro perde o título de aparelho que mais consome energia em casa. Para aguentar o calor, o jeito é criar alternativas para refrescar. Ventilador. Estou ligando ventilador em casa, porque está muito quente mesmo. Deixar o ambiente mais fresco, né? Porque está muito abafado, né? Muita queimada perto de casa e tudo. A gente tenta deixar o ambiente mais fresco e tomar muito líquido para aguentar o calor. Estou dormindo com o ventilador ligado para a noite toda. Quando está em casa, aí no trabalho já tem ar-condicionado e tal, mas é um calor muito intenso. Além de meios para superar o calor em setembro, a população precisa pensar em maneiras de economizar na conta de energia. É que a bandeira tarifária vigente no país neste mês é a vermelha patamar 2, que deve deixar as contas de luz quase R$ 8 mais caras. Isso significa que a cada 100 kWh que o cliente consumir, ele vai pagar cerca de R$ 8 a mais na conta. Então, isso se deveu à necessidade de acionamento das usinas termoelétricas, né, e à baixa dos reservatórios. Evitar o abre e fecha da geladeira várias vezes ao dia e a manutenção do eletrodoméstico refletem nos gastos mensais com energia, assim como o uso correto do ventilador e ar-condicionado. Em relação ao ventilador, por exemplo, já realmente é um equipamento que consome menos, né? Neste caso, a casa tem que ficar aberta, né, justamente para poder fazer a circulação do ar, que é o inverso do ar-condicionado. Fechar a casa de forma que aquele resfriamento daquele ambiente, ele fique contido naquele local e não fica, né, trocando calor com outras partes. Outra dica para economizar é evitar o uso repetido de alguns aparelhos em um curto espaço de tempo. Então, se você for lavar uma roupa, utilizar a capacidade máxima da máquina seria interessante. Passar as roupas, passar na maior quantidade possível. Nas ruas, outras atitudes estão sendo pensadas para driblar a alta da energia. Apagar tudo e não deixar nada ligado, só o ventilador e assim mesmo pouco. Chuveiro de forma nenhuma. Neste ano, o Brasil registrou quase 8 mil casos de febre oropouche, segundo dados do Ministério da Saúde. Assim como a dengue, a doença também é transmitida por mosquito. Acompanhe na reportagem. Tudo começa com a picada de um mosquito. A febre oropouche é mais uma arbovirose que gera preocupações. E o inseto que está mais relacionado à sua transmissão é o conhecido como maruim, que ele tem o seu desenvolvimento, principalmente em áreas de onde tem matéria orgânica em decomposição. Então, aqueles caulos de bananeiras, né, é o local assim, apropriado, o mais preferível, né, para esses insetos, além de regiões próximas a coleções de água, rios, lagoas, que tem aquela mata ali por perto. No Brasil, foram identificados este ano mais de 7.900 casos de febre oropouche. Amazonas, Rondônia e Bahia foram os estados que mais registraram o diagnóstico. Até agora, São Paulo cadastrou somente 7 casos por meio de pesquisas periódicas. Esses primeiros casos nós identificamos através da nossa Vigilância Sentinela. A unidade ela encaminha de 2 a 5 amostras por semana e nós fazemos todo o diagnóstico diferencial. Então nós pesquisamos para dengue, zika e chikungunya. Caso dê negativo para os 3, nós pesquisamos outros vírus, como o vírus da febre do oropouche. Então foi a partir deste momento que nós detectamos esses casos confirmados aqui no estado de São Paulo. Uma das dificuldades de identificar ocorrências da febre oropouche é a semelhança com sintomas de outras doenças, como a dengue. Nestes casos, o melhor a fazer é buscar atendimento médico quando aparecerem sinais como febre, diarreia, dores no corpo e náuseas. A picada do maruim, ela fica uma área dolorida, meio avermelhada ao redor, que pode chamar a atenção aí no caso da oropouche. Uma característica importante é que após mais ou menos uma semana de sintomas, há melhora e 60% dos casos eles voltam a ter os mesmos sintomas após 2 semanas. Então, sem que haja uma nova picada. O tratamento do oropouche é semelhante ao da dengue. Por isso, medidas preventivas são necessárias por ainda não haver uma vacina para a doença.
caso a pessoa necessite adentrar áreas de risco, por exemplo, esses locais de mata, sempre usar manga longa, calça comprida e, de preferência, também passar repelente nas áreas expostas. Dentro de casa, para quem mora em regiões rurais, telar, né, as janelas, isso também é muito importante. Há 10 anos, o mês de setembro é dedicado à conscientização, ao cuidado e à prevenção a transtornos mentais. O Brasil tem uma das maiores taxas de depressão e ansiedade da América Latina, mas com o apoio da família e ajuda profissional, é possível vencer essas enfermidades. Lício é filho único e tinha apenas 13 anos quando seu pai tirou a própria vida. Anos mais tarde, tornou-se sacerdote e começou a estudar sobre o valor da vida. Se especializou em prevenção ao suicídio. Padre Lício lembra que cada pessoa é responsável por sua vida diante de Deus. A maioria das pessoas que atenta contra a própria vida não quer matar sua vida, mas quer matar a sua dor. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. Estudos da Fundação Oswaldo Cruz apontam que a taxa de crianças e jovens que tiraram suas vidas cresceu 6% nos últimos anos. Os psicólogos explicam os motivos. O uso e abuso de drogas predispõe os jovens ao suicídio, então essa pessoa ela já tem ali um problema, por exemplo, como a depressão. Um outro fator também é do ponto de vista neurológico, que a gente sabe que existe uma parte do cérebro que ele atua como uma espécie de regulador das emoções, né? E no jovem, essa parte ela ainda é imatura. E como ele não tem essa circuitaria neuronal mais regulada, mais matura, né? mais amadurecida, então acaba deixando ele mais vulnerável. Se precisar, peça ajuda. É o lema da campanha Setembro Amarelo deste ano. O objetivo é conscientizar a população para a relevância do tema, a fim de promover a vida e alertar para o cuidado com a saúde mental. Ouvir os filhos de maneira acolhedora. A segunda atitude é encaminhar, buscar ajuda, encaminhar para um serviço de saúde mental, porque aí de fato a gente faz prevenção ao suicídio. Ao tratar a dor emocional, a gente minimiza, diminui o risco da pessoa se autoexterminar. Amanhã voltaremos aqui de São Paulo com novas informações. O Brasil possui 24 mil unidades produtivas da cadeia têxtil e de confecção. Este setor do mercado está entre os 10 maiores produtores mundiais. Esta indústria gera mais de 500 empregos e atua no mercado há 112 anos, atendendo principalmente demandas do setor de vestuário. Mas a indústria têxtil brasileira vai muito além disso. Nós atendemos diversas outras demandas dentro da indústria automotiva, dentro da indústria médico-hospitalar, na área de higiene e limpeza, na área de embalagens, enfim, um conjunto enorme de mercados que a indústria atende e que muitas vezes é desconhecido do grande público. Esta unidade é referência na América Latina. O algodão chega em grandes sacos como este, onde passa por um cuidadoso processo de limpeza, cardagem, tecelagem, até chegar aos fios transformados em tecidos. Nós trabalhamos fabricando tecidos para todo o Brasil e a maior referência nossa do consumo é São Paulo e a parte sul do país. Cerca de 98% do algodão utilizado por esta indústria vem da Bahia. Por mês, são utilizados cerca de 600 toneladas do produto e produzidos mais de 1.650.000 metros de tecido. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o setor conta com 1.330.000 trabalhadores e um faturamento anual médio de 190 bilhões de reais. Os desafios são muitos. Mas o grande desafio que nós vemos é o interno. Internamente, nós precisamos de aumentar a competitividade sistêmica do país, reduzir o custo do Brasil e viabilizar, através de taxas de juros adequadas e crédito disponível, os investimentos que nós temos que realizar.
Para dar uma ordem de grandeza, o setor têxtil de confecção ele precisa de investir no mínimo 10 bilhões de reais por ano e desejavelmente algo em torno de 15 bilhões de reais por ano. Se as condições forem dadas, nos próximos 10 anos, nós poderemos investir mais de 150 bilhões de reais, gerando milhares e milhares de empregos formais e de qualidade para homens e mulheres do nosso país. A suspensão da plataforma X no Brasil, estabelecida por Alexandre de Moraes, gerou debates na sessão plenária do Senado. Parlamentares informaram que irão protocolar um pedido de impeachment contra o ministro da Suprema Corte. Parlamentares aliados do governo Lula saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco. Já os senadores da oposição criticaram Moraes e defenderam o impeachment, pressionando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a iniciar o processo. O Estado de Direito pressupõe que todos, incluindo os governantes, estão sujeitos a leis, que devem ser aplicadas de maneira justa e equitativa. No entanto, o que vemos hoje é um sistema onde a lei é distorcida para servir os interesses de uma elite judicial. Em meio às discussões, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, anunciou que um pedido formal de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes será protocolado na semana que vem. Portinho, com outros senadores da oposição, argumentaram que a suspensão da Rede X configura em violação da liberdade de expressão, o que justifica a abertura do processo. Esse pedido ele vem sustentado por mais de uma centena de assinaturas de deputados federais. Nós, senadores, vamos apoiá-lo, não vamos assiná-lo para que não fiquemos conflitados, acreditando e acreditamos que a manifestação popular que acompanhará esse pedido de mais de 1 milhão, já estamos quase 1,5 milhão de assinaturas, vai demover Vossa Excelência a fazer andar esse pedido aqui no Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, aprovou um requerimento de audiência pública para discutir os impactos econômicos das decisões do STF, incluindo a suspensão da rede social X e o congelamento das contas da Starlink. O senador Sérgio Moro, autor do requerimento, destacou a importância da rede social para muitos negócios. Semana passada, o Papa Francisco postou uma mensagem se solidarizando a um evento trágico que houve no Recife, postou em português. Nós não pudemos reverberar essa postagem por conta da decisão judicial. Então, assim, o posicionamento que aqui destaco como necessário é que essas situações têm que ser normalizadas, têm que ser revistas. O Senado Federal terá pela primeira vez na história uma frente parlamentar católica. A instalação oficial aconteceu na manhã de hoje. Os parlamentares da comissão pretendem defender os valores cristãos na proposição de políticas públicas. A instalação da frente foi iniciada com a bênção do cardeal Paulo César Costa. Que o Senhor abençoe essa frente parlamentar aqui no Senado, que hoje se inicia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na abertura dos trabalhos, o arcebispo de Brasília recordou o Concílio Vaticano II, reforçando o primeiro objetivo da política, o bem comum. O Evangelho quer ser sal e luz, o Evangelho quer fazer com que o bem aconteça. Tenho certeza que são homens e mulheres comprometidos com Jesus Cristo, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, comprometidos com o bem. A proposta partiu do senador astronauta Marcos Pontes, cuja trajetória é marcada pela fé. Em 2006, ao viajar para o espaço, levou um broche de Nossa Senhora Aparecida. Eu ia, à catedral em Aparecida desde criança com a minha mãe, e isso é algo que está no meu coração desde muito tempo. Eu fiz questão, quando eu fui ao espaço, de levar também uma pequena imagem de Nossa Senhora, estava lá comigo. 12 senadores de diferentes partidos políticos assinaram o documento. O grupo vai auxiliar os parlamentares na elaboração de iniciativas que tenham como base os princípios do Evangelho e defesa da vida. Eu vejo, sim, de grande importância, essa criação dessa frente parlamentar católica, porque eu já
percebi a necessidade, né, até de aproximar o Senado das pessoas. Isso só fortalece esse nosso movimento, né, em defesa dos nossos princípios, dos nossos valores, das nossas instituições, também de todo o trabalho maravilhoso que as instituições católicas e a Igreja Católica realiza. Padre Agenor Vieira, pároco da Catedral Metropolitana de Brasília, idealizou a criação do grupo. Diante da necessidade pastoral, então nós vimos a possibilidade de criar essa frente parlamentar que atenderia todas as necessidades também da igreja em Brasília. A Canção Nova foi representada por Mosângela Galdino, Relações Públicas da Diretoria Executiva da Fundação João Paulo II. Voltamos a falar do Papa Francisco na Ásia, porque a agenda do Santo Padre foi cheia nesta quarta-feira. Depois de alguns compromissos pela manhã, Francisco participou à tarde de encontros com religiosos e jovens. No país com maior população muçulmana do mundo, a Igreja Católica é um pequeno rebanho, com pouco mais de 8 milhões de fiéis, cerca de 3% da população, guiada por 50 bispos e quase 6 mil sacerdotes. O segundo discurso que o Papa fez no país foi dirigido a eles na Catedral Nossa Senhora da Assunção, em Jacarta. No encontro, Francisco refletiu as 3 palavras do lema escolhido para esta viagem: fé, fraternidade e compaixão. Penso serem 3 virtudes que exprimem bem o vosso caminho como igreja e a vossa índole de povo, muito variada étnica e culturalmente, mas ao mesmo tempo caracterizada por uma inclinação inata para a unidade e convivência pacífica. O Papa explicou que anunciar o Evangelho não significa impor a própria fé à dos outros, mas dar a partilha e a alegria do encontro com Cristo sempre com respeito e afeto. Ao falar da fraternidade, usou uma analogia para destacar que, assim como os pontes unem as ilhas na Indonésia, devem unir também as pessoas. Por fim, refletiu a terceira palavra, compaixão. Falou da importância de levar e dar esperança a quem está caído. Viver a fraternidade significa, portanto, acolher-se mutuamente, reconhecendo-nos igual na diversidade. Este é também um valor caro à tradição da Igreja Indonésia e manifesta-se na abertura com que ela se relaciona com as variadas realidades que a compõem e rodeiam. Logo após o encontro com os bispos e religiosos, o Papa se reuniu com jovens das escolas ocorrentes, movimento educativo internacional lançado por ele em 2013. Na última atividade desta terça-feira, o Papa incluiu uma obra de arte criada pelo movimento, chamada Poliedro do Coração. A estrutura que simboliza o coração da Indonésia reflete a rica diversidade cultural do país. Na ocasião, Francisco ouviu o testemunho de 3 jovens e respondeu de forma espontânea às suas perguntas. O encontro terminou de forma simbólica, com a plantação de uma árvore típica dos mangues da Indonésia. A TV Canção Nova transmitirá os principais eventos da viagem do Papa à Ásia e Oceania, que vai até o dia 13. Olha, toda a vida cristã é chamada a ser guiada pela ação do Espírito Santo. Igualmente, todos os vínculos humanos fundamentais se colocam sob a novidade do Espírito. Vínculos com Deus, com os irmãos, com a natureza e consigo mesmo. Ensinamentos do Papa Francisco. Tudo para viver bem a espiritualidade cristã. Vejam só, graças a você, sócio e benfeitor, nós estamos com 12% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de setembro. Seja evangelizador com a Canção Nova e faça a sua doação pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. Olha, uma devoção que surgiu no México por meio de um sonho, chegou ao Carmelo da Santíssima Trindade, na cidade de Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. Mateus Alves e Messias Junqueira contam essa história. Composição escrita pela irmã Regina Célia da Santíssima Trindade para espalhar a devoção a Nossa Senhora Menina. Num determinado dia, na vida de uma irmã concepcionista, ela estando rezando diante do menino Jesus, se perguntou por que também não tinha na igreja
no viver dos católicos, dos cristãos, tanto amor também pela mãezinha do menino Jesus. Nas nossas orações com a Virgem Maria, é muito comum pedir para que ela possa colocar a gente em seus braços e nos embalar como uma criança. Nos meus braços está a Virgem Maria Menina. Essa devoção que vem sendo propagada desde o México e chegou ao Brasil e traz no nosso coração esse sentimento de pertencimento, de cuidado, de carinho e amor. Deitadinha em uma nuvem, e falou com ela que também a Virgem Maria, a doce Virgem Maria, sentia uma grande lacuna na devoção para com ela, porque as pessoas normalmente se lembram dela como adulta. A imagem tem detalhes delicados de uma criança: vestido, mãos, posição de descanso e serenidade. Já recebemos muitos testemunhos de pessoas, com muitas graças alcançadas. Mesmo em momentos terríveis, como na tragédia do Rio Grande do Sul, irmã Joana recebeu um forte testemunho pelas redes sociais do Carmelo. De uma senhora lá de São Leopoldo, uma senhora também de idade, que já havia pedido a imagem, já tinha recebido há algum tempo. Essa senhora, ministra da Eucaristia, lá em São Leopoldo. Os filhos tiveram que tirá-la de casa às pressas, que a água já estava invadindo. E ela preocupada com Nossa Senhora Menina e também com as coisinhas dela de ministra da Eucaristia. E quando as águas baixaram, que eles entraram em casa, o quarto todo sujo, e Nossa Senhora Menina repousando tranquilamente em cima da cama, e as coisinhas dela de ministra da Eucaristia, o jaleco, com os corporais, as coisinhas de ministra da Eucaristia dobradinhos, bonitinho, no mesmo lugar que ela tinha deixado. A imagem é feita pelas irmãs. O valor arrecadado com a venda é revertido para a construção do novo Carmelo de Patos de Minas. Um carinho dela para conosco, porque foi a maneira que ela quis nos ajudar para levantar o Carmelo, que é a casa dela. As encomendas são de todo o Brasil e a fila de espera compara-se a uma gestação, ultrapassa os 9 meses. No Carmelo nós que fazemos tudo aqui, Lava, passa, cozinha. E agora tem mais uma criança. E uma criança para cuidar dá muito trabalho, Então, tem meses que a gente consegue mais, outros meses menos. Tendo a presença da Virgem Maria em suas vidas desde a infância, certamente elas saberão enfrentar com grandeza de alma as dificuldades que a vida lhes apresentar. A devoção é um convite para estar próximo da Virgem Maria ainda criança e reforça a solenidade da Igreja no próximo domingo, 8 de setembro, dia da Natividade de Nossa Senhora. Assista em instantes, às 8 horas, à transmissão da adoração ao Santíssimo e às 8h40, a Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã. Boa noite. Paz para você.